A igreja pode assentar-se. Paz do Senhor, irmãos. Bem, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Só vou pedir licença para dar uma ajustadinha aqui para a gente poder utilizar o notebook. Aí a gente faz, vou imitar o presbítero Wilson, né, presbítero? A gente tem que ajustar conforme fica melhor para o olho, né, presbítero? Né? Ou é mais baixo ou é mais alto, e assim a gente vai, né? Mas nós vamos hoje conversar um pouquinho, estamos iniciando, na verdade, né, um novo mês, começamos já um novo mês, o mês de abril, né, o tempo está passando rápido, né? Estes dias a gente estava, né, juntando a família para fazer lá o almoço ou o jantar do Natal ou do final do ano, ou dizendo assim, o que vamos fazer em 2025? 2025, 3 meses já foram, um quarto do ano já se foi, né? E aí a gente precisa olhar sempre para o nosso projeto de vida, seja ele pessoal, seja ele familiar, seja ele espiritual, e falar assim, eu estou conseguindo pôr em prática aquilo que eu mesmo me desafiei a melhorar, a crescer, a se desenvolver. Então a gente tem que estar, né, a cada dia que passa fazendo sempre essas autoanálises. E aí, como igreja, não é diferente. Nós sempre almejamos, e todos nós, né, assim a gente espera, todos nós como cristãos, a gente sempre imagina crescer na vida cristã, melhorar na vida cristã cada dia. E aí no começo do ano, nós falamos no mês de janeiro, sobre um tema. Qual era o tema do mês de janeiro mesmo? Eu me esqueci, presbítero. Deu uma amnésia, assim, de repentinamente em mim. Qual era o tema do mês de janeiro? Quem lembra? Mês de janeiro, qual foi o tema? Qual era o tema do mês de janeiro? Para buscar, né? Ou buscar é o Senhor. Os que falaram agora não pode repetir. Em fevereiro, qual foi o tema? Qual foi o tema de fevereiro? Está mais perto, né? Foi conhecendo? Foi conhecendo? Sim, não, talvez, quem sabe? Qual foi o tema de fevereiro? Se eu busco alguém, ou se eu busco alguém, eu quero... Não. Eu quero encontrar, ou encontrando-se com Deus. Então, se eu busco alguém, eu encontro este alguém. Aí no mês de março, conhecendo Deus. Então, quando eu encontro-me com alguém, eu começo essa conversa, este diálogo, e eu conheço este alguém. Nós estamos falando especificamente sobre Deus, né? Sobre o nosso grande Deus, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, esse com quem nós nos relacionamos em nosso dia a dia. E aí tem um negócio que nós, como seres humanos, estamos dia a dia aprendendo. Porque quando eu me encontro com Deus, quando eu me encontro com Cristo, quando as pessoas se encontraram com Cristo aqui, quando Ele esteve na face da terra, né, sempre essas pessoas se encontraram com Ele para buscar algo dEle, para pedir algo para Ele. E aí todos os encontros que essas pessoas tinham com Deus, à medida que elas iam conhecendo Jesus, e Jesus ia falando com elas, o que acontecia com elas? Quem se arrisca? O que acontecia com as pessoas quando elas se encontravam com Cristo? Elas voltavam para suas casas do mesmo jeito que elas chegaram. Elas continuavam a viver do mesmo jeito que elas viviam. Era assim que aconteceu com todas as pessoas? Transformados, renovados, mudados, milagres aconteciam. E aí a gente tem o tema do mês de abril, renovados no Senhor. Ora, se eu me encontro com Deus, se eu começo a conhecer Ele, e Ele começa a falar comigo, este falar do Senhor à minha vida, de certa forma eu vou colocar assim como uma expectativa da parte de Deus, ou como um anseio da parte dEle. Ele quer me ver sendo transformado a cada dia. Ele quer me ver sendo mudado a cada dia. E para nós que já, de certa forma, vamos assim dizer, já ouvimos falar dele, já entendemos um pouquinho de quem ele é,
Tem coisas que nós ouvimos dele, começamos a pôr em prática e de repente a gente esquece. E aí Deus, através do seu Espírito Santo, de vez em quando chega para nós e fala assim: e aí? Você lembra de quem eu sou? Você lembra quem sou eu? Você lembra com quem você conversa? Você lembra o que você vem fazer na minha presença? E os Salmos de número 95 nos faz trazer à memória algumas coisas que Deus quer de nós. O Salmos 95 fala sobre a nossa adoração. Sobre como eu, como pessoa, sou um adorador a Cristo. Sou um adorador do Senhor. Então, quando nós pegamos ali os Salmos 95, do verso 1, praticamente ali os 10 primeiros versos, ele vai abordar, sobre isso para nós. Então, nós vamos praticamente conversar um pouquinho e entender um pouquinho sobre nós como pessoas, como nós precisamos digamos assim, praticar algumas coisas, não nos esquecer delas e, se preciso for, deixar o Espírito Santo nos renovar, para nós não continuarmos na mesmice ou não regredirmos em nossa vida, pelo contrário, prosperarmos. E uma das formas de nós adorarmos a Deus, e aqui a gente vai usar como exemplo de repente, e ela precisa pegar uma dimensão bem maior, que daí vai ser para a nossa vida, é esse momento que nós estamos tendo aqui, um momento de culto. A gente poderia utilizar este momento de culto para dizer assim: este lugar, este momento, é um lugar onde nós nos encontramos para adorar ao Senhor. Se nós fôssemos utilizar um pouco do ambiente de culto e ampliando isso para a minha vida como um cristão, ou como aquele que deseja ser salvo por Cristo, o que eu preciso fazer na minha adoração, no meu culto a Deus, para que eu seja cada vez melhor e não me esqueça de quem Ele é? E aí a gente vai tirar 3 lições, deste texto para nós. A primeira delas é que quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor, ou quando você vai adorar ao Senhor, o que Ele espera de nós é um momento ou uma postura de celebração. O texto começa convidando a gente: vinde ou venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo. Então uma das chamadas dos Salmos, uma das chamadas de Deus para nós, é para que a gente se apresente diante dEle, em forma de homenagem, em forma de engrandecimento ao nome dEle, literalmente com júbilo, e júbilo é alegria, júbilo é alegria. Então o que Deus espera de nós é que a gente venha, literalmente, vamos assim dizer, com a força que nós temos, com o ar que nós respiramos, com a alegria que nós temos dentro de nós, nos apresentar diante dEle e celebrar o nome dEle. É como se Deus estivesse falando assim: grite de alegria na minha presença, salte de alegria na minha presença, pule de alegria na minha presença. E aqui a gente pode, obviamente, e a hora que a gente estava relendo o texto, nos vem à memória alguns períodos, algumas épocas, porque nós vamos ter assim, num corinho bem antigo, daquele náriozinho de capinha cor-de-rosa, chamado Alegres Cânticos, Viu? Nós tínhamos lá uns corinhos, que quando nós, ou a igreja, cantava, e entendia o que estava ali naquele conteúdo do cântico, o que acontecia? Celebração, júbilo, glorificações ao Senhor, e os corações saltavam de alegria na presença do Senhor. Com o passar do tempo, surgiu os grupos de louvor na igreja, e não é uma coisa nova, não é uma coisa antiga. Se nós falarmos de tempo de igreja cristã, eles são recentes, surgiram trazendo um movimento maior, no sentido de uns cânticos, não só agora dos corinhos, mas com hinos, com letras mais longas, contando partes da Bíblia Sagrada através das letras. E esses cânticos vieram também acompanhados de outros instrumentos que lá, na época antiga, não existia. Mas de igual forma, quando eu me concentro na letra, e que ela é uma letra cristocêntrica, eles são para nós fazermos o quê? Nos alegrarmos na presença do Senhor. De igual forma, saltarmos e pularmos na presença dEle. Então são ferramentas que Deus vai concedendo à igreja, para a igreja celebrar ao Senhor nosso Deus. De vez em quando a gente não encontra por aí, umas pessoas que em épocas de esporte, vamos utilizar aqui
Um exemplo, o futebol, ou um vôlei, ou um basquete, tem lá o seu time preferido. E lá no seu time preferido, ele torce pelo seu time preferido, e quando o time preferido dele ganha ou marca um gol, por exemplo, um futebol, o que o torcedor faz? Grita, explode de alegria, pula de alegria. E o curioso é que a gente tem muitos que estão, vamos assim dizer, estão no meio cristão, são cristãos, que têm suas preferências esportivas, e que na hora que o time dele marca um gol, ele pula de alegria também, presbítero. Ele grita lá, seja na sua casa, seja dentro do carro, ou com os amigos, ele salta de alegria. A pergunta é, a hora que esse mesmo crente vem para a igreja, ele salta de alegria, ele grita de alegria na presença do Senhor? Ele dá glória a Deus? Porque lá na hora de torcer para o time, ele grita, ele pula. Quando o time perde, ele fica bravo porque o time está perdendo. Na hora que as coisas estão desfavoráveis, ele também fica bravo para reverter o resultado? Ou na hora que as coisas estão favoráveis, ele salta e pula de alegria? O desafio do desafio de Salmos para nós fala assim: qual tem sido o nosso comportamento na presença daquele que nos chama para saltarmos e pularmos de alegria na presença dele? A alegria, ou o cântico, a adoração, a música, por exemplo, que nós citamos ela como um exemplo, né? Ela é uma arte dada por Deus ao homem, para que o homem exalte o nome do Senhor e se alegre na presença dele. Então toda a arte, toda a música foi nos dada para isso. E na adoração nós precisamos entregar ao Senhor tudo que nós temos, tudo que nós podemos. A irmã Sônia usou a ideia de uma ilustração aqui no início. O fôlego de vida. A gente precisa usar deste fôlego de vida para engrandecer e pular na presença do Senhor. O salmista, se nós continuarmos o verso, eu vou pedir lá de repente para nos ajudar lá na mídia. Olha que o texto diz lá, ó: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Verso 2: saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e grande rei acima de todos os deuses. Mais um: nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Eu tenho motivos para engrandecer ao Senhor, eu tenho motivos para pular na presença do Senhor. Eu tenho motivos, e Ele dá isso para nós. Para todas as coisas foram feitas por Ele, a criação foi feita por Ele, nós somos criaturas dEle, e quando o recebemos como Salvador, passamos a ser filhos dEle. E por que não celebrar o nosso Pai? Por que não celebrar o nosso irmão mais velho, chamado Jesus? Por isso, quando nós adoramos, nós não estamos de um ser qualquer. Quando eu salto de alegria, quando eu pulo de alegria, eu não estou diante de uma presença de um poste ídolo, de uma estátua. Não, eu estou na presença do Criador. E aí eu tenho liberdade. É o meu Criador. E é impossível o cristão, né, ficar indiferente. Ele não pode ficar indiferente. Nós não podemos olhar para o nosso Deus e falar assim: eu te busquei, eu me encontrei contigo, eu te conheço, e eu sair da presença dele indiferente. Não tem como. Alguma coisa tem que mexer comigo. É o meu Deus, é aquele quem eu buscava, é aquele por quem o meu coração anseia. Então eu preciso entender que quando eu estou na presença dele, e agora me aprofundando no conhecimento dele, eu tenho agora a oportunidade de celebrar quem ele é, e de deixar ele renovar em mim uma alegria incomparável. E a gente tem o privilégio de fazer isso nos nossos momentos de reuniões como esta, de cultos. Nós temos nos nossos cultos familiares, na nossa casa, numa reunião de oração em família, ou até mesmo na sua vida, no seu dia a dia, lá no seu carro, no seu trabalho. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, é como se nós estivéssemos cultuando a Ele, adorando a Ele. Então todo culto, ele precisa ser marcado pela alegria. Se somos adoradores, o culto precisa ser alegre, porque Deus espera que a gente o adore, como diz lá o Novo Testamento, em espírito e em verdade. E o Espírito Santo move dentro de nós a presença de Deus. Então nós devemos adorar e louvar ao Senhor de todo o nosso coração, mas também com
entusiasmo. Deus espera isso da gente. Que a nossa glorificação seja com entusiasmo. André, Deus está morto? Presbítero Júnior, Deus está morto? Lia, Deus está morto? Não. Deus está morto, presbítero Wilson? Não. Então nenhum culto, e aí vamos, guardar as devidas proporções, só entendam e compreendam a ilustração e a frase. Se Deus não está morto, o culto não pode ser um velório. Entenderam a frase? Ela é ilustrativa. Se Deus está então vivo, o culto precisa ser vivo, precisa ser alegre. E quem cultua sou eu. Então eu estou sendo desafiado a todos os dias me apresentar diante da presença do Senhor de forma alegre, porque o meu Deus não está morto. O nosso Deus vive, e Ele conta com os vivos na presença dEle, que somos nós, celebrando e engrandecendo a presença do Senhor. Então a primeira lição que fica para nós é que Ele espera que nós celebremos a presença dEle, celebremos quem Ele é. Na sequência dos Salmos, o salmista vai ensinar para nós que ao cultuarmos ao Senhor, ao adorarmos ao Senhor, Ele vai esperar que da mesma forma que Ele espera que nós saltemos, que nós pulemos, que nós nos alegremos diante da presença dEle, Ele também vai esperar que nós o reverenciamos. Ele vai esperar que o meu culto seja um culto ou eu me apresente diante dEle reverente, ou em reverência a Ele. As duas coisas caminham juntas. E aí, o texto diz para nós lá no verso 5 e 6. Puxa para nós lá, fazendo um favor, mídia. Olha o verso 5. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos, os continentes. Olha o verso 6. Venham, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Do mesmo jeito que Ele chama a gente para adorar, para celebrar, para engrandecer, para pular, agora Ele olha para nós e fala assim: olha, o seu culto, a sua adoração, ela é composta também por reverência. As duas coisas vão caminhar juntas. Pular de alegria não significa ser irreverente. Pular de alegria, se colocando ou se sentindo como se você estivesse sendo prostrado diante do Senhor, isso é alegria e reverência ao mesmo tempo. E do mesmo jeito, ter reverência, mas estar como um morto na presença do Senhor, também não é adorá-lo. Eu preciso agora juntar as duas coisas: me alegrar, celebrar, mas de forma reverente. E aí somos desafiados a fazer isso, porque a ideia aí de adoração, ela está juntada nessas duas palavrinhas: prostremo-nos diante dele, ajoelhemos diante do Senhor. Então, e prostrar-se não é só se ajoelhar, é realmente deixar o Espírito Santo sondar o teu coração, sondar o nosso coração, para realmente ver que tipo de expressão está saindo de dentro dele, que tipo de sentimento está saindo de dentro de mim, na hora que eu estou adorando ao Senhor. Eu adoro a Ele, eu canto diante da presença dEle, eu falo com Ele, mas dentro de mim ainda existem coisas que precisam ser tratadas, eu preciso deixar. Se existem rancores, mágoas, tristezas, eu preciso deixar Ele tratar de mim, para que na hora em que as expressões saírem de mim, dos meus lábios, elas sejam verdadeiras e não mentirosas. Em dada ocasião, o profeta fez um alerta para o povo: vocês me louvam de lábios, mas o coração de vocês está distante de mim. Em dada ocasião, na outra passagem bíblica, o texto sagrado vai dizer que muitas vezes do coração procede as saídas da vida. Por quê? Porque os nossos sentimentos, e aí é uma questão de Deus falando daquilo que nós conhecemos, Ele se revelando a nós de uma forma que nós conhecemos. Quando nós sentimos raiva, quando nós sentimos rancor, quando nós sentimos alegria, quando nós temos alguns sentimentos, grande parte passa por esse negocinho chamado coração. Quase tudo. Por isso que alguns vão dizer assim que quando a gente
né, literalmente fala coisas boas, o coração se enche de coisas boas. Se você vive falando de coisas ruins, o seu coração vai se encher de coisas ruins. Então o seu coração se enche daquilo que você fala, daquilo que você ouve, daquilo que você vê. E aí, à medida que nós vamos transbordando para fora, nós transbordamos aquilo que o coração está cheio. E neste caso aqui, o texto está dizendo para a gente se prostrar diante do Senhor, se ajoelhar diante do Senhor. E a ideia é, quando eu e você buscamos ao Senhor, estamos tendo um relacionamento com Ele, o que nós estamos deixando Ele tratar de nós e o que nós vamos ter agora para oferecer na contrapartida da nossa conversa com Ele, do nosso diálogo com Ele. Porque eu vou cantar, eu vou celebrar, e aí o meu coração precisa ser um coração cheio de coisas boas, para poder entregar a minha gratidão, para poder entregar o meu amor a Ele. Quando a gente descobre de fato quem é Deus, quando a gente entende quem Ele é, a gente começa a entender também um pouquinho mais de quem nós somos. Porque se Ele é um Deus infinito e ilimitado, nós somos finitos e limitados, mortais e cheios de limitação. Se Ele é o Criador, nós somos criaturas. Se Ele é Rei, nós somos servos. Se Ele é o oleiro, nós somos vasos. Se Ele é santo, nós somos pecadores. Se Ele é incomensurável, nós somos grãos de areia. Ele é Deus. E apesar dele ser tudo isso, dele ter uma grandeza enorme, Ele se importa com cada um de nós. Ele se importa com você. Ele se importa com a sua adoração, com o jeito com que você o adora, com o jeito que eu saio da minha casa para vir para cá. Ele se importa com isso. Deus nos ama e Ele se importa com a gente. E aí esse Deus, que para muitos acham que Ele é distante, a Bíblia diz que Ele se inclina para nos ouvir. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, aonde Ele está? Eu estou no meio deles. Então é como se Deus se inclinasse para um momento de culto como este, para um momento de um culto no lar, para um momento de um culto de oração em casa, para um momento em que eu estou buscando Ele no meu carro, Ele se inclinasse com seus ouvidos para me escutar. Então eu preciso ser alegre, mas pensar na minha reverência, na minha forma de adoração. Mas a gente não pode se aproximar dEle de qualquer jeito. É preciso se aproximar em reverência diante da sua presença. Por isso que o culto a Deus, seja ele da forma em que nós nos organizarmos para fazê-lo, ele é sério. Seja aqui no templo ou em qualquer outro lugar, como nós dissemos. Ele talvez não precisa ser cheio de informações, mas ele precisa ser santo. Ele precisa ser agradável na presença do Senhor. E aí eu preciso me apresentar diante dele com temor e tremor, como ele espera. A gente precisa honrar ao Senhor, respeitá-lo por quem Ele é e pelo que Ele faz. E a gente faz isso na hora do culto, na hora que a gente está aqui. Então a nossa mente não pode ficar divagando. Ela não pode ir lá para o trabalho, porque o trabalho ficou. Eu tenho que estar aqui. A hora que eu estiver lá no trabalho, eu vou me concentrar no trabalho. Mas na hora do culto, eu me concentro no culto. Não adianta estar aqui, e aí, obviamente que é uma palavra ou uma frase pesada, mas ela é real, ela é verdadeira, porque senão meu culto é vão. Mas eu não posso estar aqui e a minha mente estar pensando no futebol que está acontecendo agora. Não posso pensar na série que eu estou assistindo. Eu não posso pensar em outras coisas senão em Deus. É desafiador? Claro que é. É desafiador. Mas Ele me convida. Ele me convidou para adorá-lo. E se eu venho para adorá-lo, aí eu venho e preciso vir com o desejo de me prostrar diante dEle, de prestar reverência a Ele.
Então nós precisamos estar atento a tudo aquilo que nós estamos realizando e fazendo em nosso dia a dia, para nós não tirarmos o foco do culto a Deus. Por isso que às vezes, e aí agora eu me dirijo àqueles que nos acompanham pelas redes sociais, né, é importante, na hora que eu estou com uma rede social aberta para assistir um culto, acompanhar o culto, eu preciso parar de fazer as atividades da casa, porque eu não posso estar dividindo Deus com outras tarefas. Quem está em casa cultuando, separa, porque as tarefas precisam ficar para depois. Eu atendo o vizinho depois, eu atendo o telefone depois, eu atendo o filho depois, eu atendo o meu marido depois. Agora é hora de cultuar o meu Deus. É culto, é adoração, é com Ele. Então a gente tem que esquecer de qualquer coisa, de rede social, né? Jesus não vai mandar mensagem no WhatsApp na hora do culto. Ele não vai mandar mensagem. Pode ter certeza, ele pode mandar mensagem outra hora, mas na hora do culto ele não manda mensagem. Porque se é ele que está falando, por que ele vai mandar mensagem? A gente precisa cuidar de todo o culto que nós prestamos ao Senhor, porque precisamos nos alegrar, mas precisamos reverenciar. Tudo isto é cultuar o culto que prestamos a Ele. E aí isso vai refletindo em mim e na minha vida cristã, e eu vou demonstrando que cada vez mais, e aí vem a terceira lição, que é a última parte do texto, vai demonstrando o meu compromisso com Deus. O quanto eu estou comprometido com Ele, o quanto eu estou envolvido com Ele, o quanto Ele é importante para mim. O restante do texto bíblico vai falar para nós sobre isto. Olha o verso 7. Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, segue lá, não endureçam o coração, como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto. A ideia do ouvir aqui ao Senhor é literalmente prestar atenção nele, somente nele. Focar toda a minha intenção nele, toda a minha atenção a ele. É a ideia de tentar realmente obedecer. Por quê? Porque nesses outros dois lugares aqui, Meribá e Massá, que é o período que o povo saiu do Egito em direção à terra prometida, como nós somos arrancados do pecado e estamos sendo conduzidos aos céus, naquela época Deus estava com o povo, guiando o povo e falando com o povo. E no meio do caminho, o povo estava se tornando rebelde e de ouvido cerrado. Se hoje ouvirem a voz do Senhor, não endureçam os corações. Deus estava falando, fazendo milagres no deserto. A roupa não envelhecia, os calçados duravam, tinha água a hora que eles quisessem, porque era só falar com a rocha. Tinha comida todos os dias, Deus mandava maná do céu. E quando precisou de carne, Deus mandou carne que o povo não deu conta. Deus sustentava o povo no deserto. E mesmo assim, muitos deles não ouviam Deus. Endureceram seus corações. No culto, Deus desafia a gente a prestar a atenção nele de tal maneira que a gente se comprometa com ele. Que a gente perceba quem ele é. E que adorar ao Senhor de forma alegre e reverente, isso me leva a demonstrar a Ele a minha fidelidade, pelo quanto Ele tem sido fiel para com a nossa vida. É uma forma de você demonstrar sua fidelidade, porque daí você não divide Deus com ninguém. Cultuar a Deus, sem desviar o foco do culto aqui na igreja, ou em qualquer outro lugar, é cumprir o segundo mandamento. Faz parte do cumprimento do segundo mandamento. Dá para perguntar qual que é? O primeiro é Deus acima de tudo. O segundo, todo mundo lembra? Lá na ocasião, não farás para ti imagens de escultura, nem a ela
se prostrarás e tal. Qual que era a questão era a questão de adoração. Deus não divide adoração. Deus não divide adoração com ninguém e com nada. Então quando eu me coloco diante do Senhor para adorá-lo, para cultuá-lo, eu mostro a minha fidelidade a Ele. E eu digo para o Senhor: Senhor, eu quero viver para a Tua glória, eu quero viver para o Senhor. E eu espero que o Senhor receba a minha vida. É aquilo que o apóstolo Paulo vai depois nos desafiar e vai dizer para nós que culto vai muito além das 4 paredes do templo. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é, como diz o texto lá, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo, ele usa a ideia do tempo antigo, que era no templo, né, lá nas 4 paredes. Ele fala assim, agora o culto vai além do templo. Além disto aqui, existe um culto que nós prestamos a Deus, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, porque você não deixa de ser filho dele por onde você anda. No seu trabalho, você continua sendo filho de Deus. Na sua escola, você continua sendo filho de Deus. Na faculdade, você continua sendo filho de Deus. E aí Deus vai esperar que você não endureça o seu coração, porque você ouviu a palavra dele, ouviu a mensagem dele no culto, ouviu a mensagem dele, né, no final de semana, ouviu a mensagem dele no louvor. E aí durante a semana é o dia do exercício, é o dia de pôr em prática. Então nós precisamos celebrar ao Senhor de forma alegre, de forma reverente, mas saber que quando saímos daqui no nosso dia a dia, a gente vai estar também cultuando ao Senhor. Por isso a gente precisa deixar que nossos encontros com Deus transformem a nossa vida. A gente precisa deixar Ele transformar o nosso ser. A gente precisa deixar que Ele trabalhe na nossa santidade. A gente precisa deixar que o Espírito Santo trabalhe na nossa obediência. Porque, como diz a palavra lá em Samuel, obedecer é melhor do que sacrificar. Sempre vai ser. A sua adoração, a minha adoração, ela continua em todos esses lugares que nós comentamos. E é essa adoração que Deus espera. O verso 7, ele vem, seguido ali de uma palavra de alerta. Ao mesmo tempo que ele fala assim, que nós ouvimos a voz dele, ele olha para nós e fala assim, não endureça o coração. Então, ele desafia a gente através de um alerta. E aí eu vou pedir, só para colocar lá um pouquinho mais para frente, fazendo um favor, Gabriel, o verso seguinte, olha o verso 9. Quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Naquela época, eles não levaram em conta o culto a Deus que faziam. Porque todo dia, andando pelo deserto, gente, praticamente, naquela ocasião, todos os dias eles estavam cultuando. Era como se fosse porque todos os dias eles tinham que caminhar. E naquela ocasião, para quem se recorda do texto, ou para quem não sabe, mas o texto dizia assim, que Moisés chegou num ponto em que disse, se o Senhor não for conosco, a gente não vai para lugar nenhum. Se o Senhor não tinha uma coluna de fogo para aquecê-los à noite, e uma outra coluna de nuvem para proteger do sol durante o dia. Moisés chegou para Deus e falou assim, Senhor, se o Senhor não for com a gente, na nossa caminhada toda, a gente não sai do lugar. Então quando essas duas colunas, ou à noite ou de dia, se moviam, o povo caminhava. Se ele se parava, o povo parava. Então para eles, todos os dias era como se fosse um dia de culto. Todo dia você cultua a Deus. Todo dia você fala com Ele. Não necessariamente num tempo específico como esse, mas todos os dias. Presta atenção. Todo dia, no mínimo 1 ou 2 vezes ao dia. E agora eu vou jogar muito baixo aqui, mas você fala o nome de Deus. Então você cultua Ele. Então o desafio é não endurecer o coração. Eles ouviram a voz do Senhor, eles ouviam o Senhor, eles viam os seus milagres. Mas infelizmente naquela ocasião eles foram rebeldes.
E por isso ficou a lição para nós. Para que o nosso culto do tempo presente seja diferente. Para que o nosso culto do tempo presente seja um culto alegre, seja um culto reverente, mas que louve o Senhor, que glorifique o Senhor e exalte e engrandeça o nome dEle. A gente pode prestar ao Senhor um culto como esse, todos os dias e em todos os lugares. E que sempre que possível, e aí esse é o grande desafio, a gente consiga se encontrar neste lugar e praticar estas coisas. Se somos o povo do Senhor, e nós somos, como diz lá o texto, vocês são ovelhas, nós somos ovelhas do seu pasto. Se somos dele, a gente tem essa liberdade. Hoje nós temos essa liberdade de nos reunirmos aqui diante da presença do Senhor e prestar a Ele um culto racional, um culto que é vivo, um culto que é santo, um culto que é agradável, para experimentar a presença do Senhor e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Então seja a nossa adoração coletiva, seja ela individual, que a gente possa adorar e engrandecer ao Senhor, celebrando a Ele, com todo o nosso coração, gente, com todo o nosso coração. Mas na hora que a gente estiver fazendo isso, não divida o Senhor com ninguém. Não deixa outras vozes tirar a tua atenção, não deixa outras coisas tirarem o teu foco, não deixa, se concentra. Não perca de vista o Senhor, porque o Senhor continua preocupado com você e continua desejoso de receber a minha e a sua adoração. Se a gente sai de casa para vir para um culto, por exemplo, como este, para se encontrar com Deus, o que Ele espera de nós é que a gente demonstre a Ele a nossa alegria na presença dEle, sem deixar de lado quem Ele é, o Deus Todo-Poderoso, mas sem ficar com medo de se aproximar dEle e esperar que Ele trate de nós, para a gente sair da presença dEle cada dia melhor, modificado, transformado e renovado. Somos ovelha do seu pasto e temos liberdade para adorá-lo. Amém? Deus espera que você tenha este compromisso com Ele e com a sua palavra. Adore ao Senhor de todo o teu coração. Salte na presença do Senhor, pule na presença do Senhor, né? E a gente, obviamente, que a gente fala de pule, mas os mais novos às vezes conseguem fazer isso. Nós, mais velhos, né, como eu, já estou chegando naquela fase que a gente não, né, a gente só incentiva. Mas a gente tem como se alegrar na presença do Senhor. A gente tem como. Culto é para celebrar, é para adorar. Então que os nossos momentos de encontros com o Senhor se tornem cada vez momentos de alegria, de celebração, de adoração e de renovação. Vamos colocar em pé? Nós vamos conversar com Deus. Nós vamos falar com o Senhor. Quando a gente ora, ou quando a gente canta, quando a gente levanta a mão, isso é muito mais do que um momento, é muito mais do que um louvor, é muito mais do que uma canção, é muito mais. Quando o grupo de louvor, ou quando o louvor estiver aqui à frente, né, expressando a sua alegria na presença do Senhor, quando nós estivermos batendo palmas na presença do Senhor, isso é muito mais do que uma canção espiritual. É você na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Por isso a nossa oração nesse instante será para que a gente possa compreender mais e melhor o que é cultuá-lo. Senhor, quando eu estiver saindo da minha casa para ir para a igreja, para cultuar, me ajuda a entender o que eu estou indo fazer e o que eu posso fazer lá para o Senhor. Quando a gente for fazer a nossa oração em casa e você for falar com Deus, Senhor, que eu possa entender e compreender que agora eu vou me colocar na tua presença e que não será só mais uma oração, mas eu vou falar com o meu Pai. Quando você estiver
com a família reunida, não é só uma reunião qualquer, é você pegando sua casa e dizendo para Deus: Senhor, aqui está a minha casa, e eu quero que a minha casa celebre o nosso Salvador. Isso é cultuar ao Senhor. E que o Espírito Santo, então, de Deus, nesta oração que vamos fazer, nos ajude a nos renovarmos e melhorarmos a cada dia a nossa adoração na presença dEle. Vamos falar com o Senhor? Oremos a Ele. Senhor, nosso Deus e Pai, toda honra, Senhor, e toda glória seja dada a Teu santo e eterno nome, Senhor. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Senhor, nós saímos do nosso lar, da nossa casa, há poucos instantes atrás, para chegarmos até aqui, Senhor, para um momento de culto a Ti, Senhor. São palavras que nós utilizamos, Senhor, como adoradores, como Teus servos. Senhor, temos um culto para realizar ou para fazer. Mas não é somente, Senhor, de palavras, e não pode ser somente, Senhor, de um bater palmas ou de um cantar. Senhor, a gente precisa entender e compreender, Senhor, que cultuar a Ti é celebrar ao Senhor com toda a alegria do nosso coração. É saber que eu estou diante do meu Salvador, do meu Redentor. Saber que eu estou diante daquele, Senhor, que deu a vida por mim, e por isso eu posso saltar de alegria, por isso eu posso me alegrar na presença do meu Salvador. Sim, ser salvo, Senhor, é viver uma vida alegre. Ser salvo pelo Senhor, ser resgatado pelo Senhor, é viver uma vida renovada na presença do Senhor, é deixar o Senhor nos transformando a cada dia. Senhor, viver na Tua presença, Senhor, é não dividir o Senhor com ninguém, é ser reverente diante de Ti, Senhor, é realmente entender e compreender o que nós estamos fazendo, é me concentrar na letra que eu estou cantando, Senhor, e realmente refletir nela, pensar que eu estou entregando isso diretamente no Teu altar, diante da Tua presença. É deixar, Senhor, com que o meu coração, com que a minha vida, Senhor, realmente como se eu estivesse prostrado e ajoelhado diante de Ti, Senhor. Mesmo às vezes estando em pé, eu preciso me sentir como se eu estivesse prostrado diante da Tua presença. Pai, ajuda-me, Senhor, a adorar a Ti de forma melhor a cada dia. Por isso, Senhor, renova em nós a cada manhã, Senhor. Renova em nós, Senhor, em cada manhã, Senhor, a nossa alegria de adorar e engrandecer o Teu nome. Sim, Senhor, que eu entenda e compreenda, Senhor, que eu sou um adorador. E que, Senhor, na minha casa, aqui na igreja, Senhor, no meu local de trabalho, Senhor, dentro do meu carro, dentro do ônibus, Senhor, quando eu falo contigo, eu estou cultuando a Ti, adorando a Ti, Senhor. E o Senhor está ouvindo a minha canção, o Senhor está ouvindo a minha adoração. Pai, em nome de Jesus, que eu possa demonstrar a Ti, Senhor, a minha fidelidade, a minha concentração, Senhor. Que eu possa demonstrar a Ti, Senhor, que aquilo que eu faço, Senhor, é como se fosse um culto vivo, santo e agradável diante da Tua presença. Pai, em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a cada dia, Senhor, nós realmente nos encontrarmos e estamos aqui neste lugar, Senhor, mas expressarmos a alegria do nosso coração, de engrandecermos e exaltarmos o Teu santo nome. De agradecer a Ti, ó Espírito Santo de Deus, que tem aberto o nosso coração e os nossos lábios para louvarmos ao Senhor. De agradecer a Ti, Jesus. De agradecer a Ti, Jesus, pelo momento que nós tivemos como ontem, de poder participar da Tua mesa e de poder ser renovados, Senhor, na Tua presença. Só aqui, Senhor, em lugares como este, é que nós podemos sim, Senhor, ser renovados diante de Ti. Por isso encontre em nós liberdade para agir e operar, Senhor. Senhor, olhe para as crianças, olhe para os adolescentes, olhe para os jovens, olhe para os adultos, olhe para os anciãos da igreja, Senhor, para que todos nós, Senhor, possamos ouvir este convite, entender este convite do Salmos 95, se apresentar diante de Ti, Senhor, de forma alegre, reverente e com fidelidade na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, não retira de nós, Senhor, a Tua alegria do nosso coração. O salmista um dia pediu isso, Senhor, não retire de nós a alegria da salvação. Ou seja, ser salvo é viver uma vida alegre na Tua presença. É viver uma vida, Senhor, feliz na Tua presença. É viver uma vida, Senhor, com a certeza, Senhor, de que o Senhor está sempre pronto para nos abraçar, para nos acolher, para nos orientar, para nos corrigir, para celebrar conosco, Senhor. Renova em nós, Senhor. Renova em nós a alegria de adorarmos a Ti, Senhor, dia após dia.
Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, Senhor, receba cada culto que nós realizarmos aqui neste lugar. Senhor, os cultos familiares que nós fazemos, Senhor, que sejam sempre cultos alegres na Tua presença, Senhor, engrandecendo o Teu nome. Que na nossa casa, Senhor, possamos nos alegrar diante de Ti, Senhor, sabendo que o Senhor tem a oportunidade e o prazer de poder estar ali. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, trabalha dentro de nós, Senhor, a cada dia, a cada manhã. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, e que tudo em nós, sim, tudo em nós e através de nós, Senhor, seja para a Tua glória, seja para o Teu louvor, Jesus. No nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Bendito seja o Teu nome, Senhor Jesus. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor Jesus.